Você já reparou que sempre que uma empresa divulga os seus resultados, a manchete é margem EBITDA sobe 25% e surpreende o mercado? Mas você já parou para pensar o que realmente isso significa? Será que realmente uma margem EBITDA alta quer dizer que a empresa é lucrativa? Ou é somente uma armadilha de eficiência? Hoje você vai aprender o que realmente existe por trás desse indicador que o mercado fala bastante, mas que pouca gente compreende de verdade. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber exatamente como utilizar a margem EBITDA nos seus investimentos, para entender se uma empresa realmente está criando valor. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações, e nesse canal a gente aprende de verdade como avaliar as empresas, olhando para os seus fundamentos, para assim tomar decisões mais inteligentes e não depender de ruído de mercado. É muito comum que as pessoas comemorem quando veem uma margem EBITDA de 30%, 40%, 50%. Mas será que isso isoladamente quer dizer alguma coisa? Muitos esquecem que o EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ignora alguns pontos muito importantes, como o custo das despesas financeiras, os impostos e também a depreciação natural dos ativos. Em outras palavras, ele funciona como uma fotografia ajustada, mas que não te mostra o filme inteiro. Então imagina que essa empresa tem uma margem EBITDA de 45%. Maravilhoso, né? Mas se essa empresa estiver alavancada, pagando juros altos de dívida, o lucro líquido pode ser quase zero. Então é aí aonde mora o erro. Quando um investidor olha para o EBITDA isolado, é como se fosse um médico olhando e tentando adivinhar a saúde do paciente sem fazer exame, só olhando para a cara dele. A margem EBITDA é sim muito útil, mas sozinha ela pode acabar enganando. Então o ideal é que você aprenda a entender o que ela está mostrando. O EBITDA foi popularizado na década de 80, lá nos Estados Unidos, em uma série de aquisições alavancadas. Ele surgiu como uma forma de medir a geração operacional de caixa dessa empresa antes de custos financeiros, impostos e tudo mais. Ou seja, o EBITDA mostra para nós o que a empresa faz de caixa operacional, sem contar as outras coisas que a gente já falou aqui, impostos, juros, depreciação e por aí vai. Então, quando a gente fala na margem EBITDA, é a comparação entre esse EBITDA e a receita líquida da empresa. Ela indica a eficiência operacional. Então, em tese, quanto maior for essa margem EBITDA, maior é a eficiência operacional daquela empresa. A fórmula para calcular essa margem é muito simples. É o EBITDA dessa empresa dividido pela sua receita líquida vezes 100. Mas aqui vai um ponto muito importante que o mercado acaba esquecendo. O EBITDA ele é pré-investimento, pré-imposto, mas ele não é o lucro e muito menos o fluxo de caixa livre, que é utilizado no fluxo de caixa descontado para descobrir o valor intrínseco da empresa. Então a margem EBITDA, ela é uma métrica de eficiência operacional e não de rentabilidade total. Ela é muito útil, mas ela deve ser analisada dentro desse contexto, em um contexto operacional. Então agora que você já entendeu isso, é a hora da gente ver como isso funciona na prática, no passo a passo aí nos seus investimentos. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na área de investimentos em ações. Porque quando as pessoas investem em ações, elas dão mais valor ao seu dinheiro e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem oferecer melhores oportunidades para as pessoas que precisam, e dessa forma a gente consegue diminuir um pouquinho a desigualdade nesse país. Então eu conto com você. Bom, então é hora da gente ir para o passo a passo prático de como você vai avaliar a margem EBITDA da forma correta de uma empresa. O primeiro passo para calcular a margem EBITDA é você ter em mãos o EBITDA, e para isso você vai ter que buscá-lo ou no RI, Relações com Investidores da empresa, fica dentro do próprio site da empresa, a área RI, você vai encontrar lá vários documentos contábeis e dentro deles você vai achar o EBITDA, ou você pode procurar no site da B3, que lá também as empresas são obrigadas, as empresas de capital aberto, são obrigadas a divulgar esses documentos, e lá na B3 você também encontra. Você também pode encontrar em outros sites aí no mercado que também oferecem esse tipo de serviço, mostrando
mostrando para você esses tipos de indicadores. Agora é a hora de você fazer aquele cálculo da fórmula que a gente conversou. Você vai pegar esse EBITDA, dividir pela receita líquida e multiplicar por 100 para você descobrir o percentual que essa empresa transforma de receita em operacional. Agora é a hora então de você comparar os setores, porque as margens EBITDAs elas vão realmente variar de um setor para o outro. Então no varejo muito provavelmente ela vai ter uma margem menor, já no setor de bancos, por exemplo, uma margem maior, saneamento uma margem ainda maior, então ela vai variar mesmo de um setor para o outro, então é normal, mas mesmo assim é bom você comparar para entender qual setor é mais, qual setor é menos. Agora é hora de você avaliar a consistência ao longo do tempo. É muito importante você olhar para o histórico dessa empresa, porque empresas sólidas elas vão manter essa margem estável ao longo do tempo. O ideal é claro que essa margem esteja estável ou que ela esteja em crescimento, isso em diferentes tipos de ciclos econômicos, mesmo nos ciclos adversos. E agora também é importante você conectar esse indicador que você tem nas mãos, a margem EBITDA, com outros indicadores, como por exemplo o ROIC, que é o retorno sobre o capital total investido, e também com o fluxo de caixa livre, para entender se essa eficiência operacional está realmente se transformando em dinheiro no caixa. Porque dinheiro no caixa é uma das coisas que pode sim fazer com que essa empresa crie cada vez mais valor. Então entende que a margem EBITDA ela é um eficiente indicador para você entender a eficiência operacional dessa empresa, mas que sozinha ela não te ajuda muito, você tem que olhar para outros indicadores também. Agora eu vou te falar alguns erros que você precisa evitar cair para conseguir fazer essa análise de uma maneira mais completa. O primeiro deles é ignorar o CAPEX. O que é o CAPEX? O CAPEX é Capital Expenditure, é assim que significa em inglês. Ele nada mais é do que o investimento que essa empresa faz. Então você tem que olhar para esse CAPEX para entender se essa empresa está reinvestindo em operações, em expansões e tudo mais. Então é importante você levar em consideração o CAPEX para entender se essa empresa está reinvestindo, para entender se essa empresa está tentando expandir as suas operações. É através do CAPEX que você vai saber o que está acontecendo em relação aos investimentos. O quanto de dinheiro essa empresa está utilizando para aumentar, para crescer dentro da economia. O segundo erro também é você comparar empresas de setores diferentes. Como eu falei, as margens elas vão variar de setor para setor. Então quando você compara empresas de setores diferentes, você não vai conseguir ter uma boa ideia de se aquilo está dentro da média para aquele setor ou não, porque são setores diferentes. Então o ideal é que você sempre compare empresas similares. Um outro erro também é desconsiderar ajustes contábeis. Algumas empresas acabam inflando o EBITDA com coisas não recorrentes, como vendas de ativos, créditos fiscais e etc. Isso pode sim inflar o EBITDA e acabar te dando uma informação equivocada. E o último erro que você deve evitar cair quando você for analisar a margem EBITDA é focar demais no número e não na tendência. Olha para a tendência, como eu falei, você tem que ver se está estável, se está crescendo. Um ano só não resolve, então você tem que olhar para esse histórico para conhecer de verdade o que está acontecendo na vida daquela empresa ao longo do tempo. Então a margem EBITDA ela é muito poderosa sim, mas ela tem que ser analisada com cautela, no seu contexto correto e com outros indicadores de suporte para que você realmente entenda o que ela está mostrando. Investir bem não é você procurar um número dentro de uma planilha, mas você entender o que está por trás daquele número. Como eu já te falei, se você fizer o passo a passo que eu te falei aqui, você vai entender o que está por trás da margem EBITDA. Empresas sólidas mostram eficiência sustentável e não momentânea, somente em um momento. Elas mostram eficiência ao longo do tempo. Então comenta aqui embaixo se você já conhecia a margem EBITDA, se você já avalia ela nos seus investimentos quando você vai fazer as suas avaliações das empresas, ou se você vai passar a avaliar ela com outros olhos agora. Eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.